Uma linda e verdejante vida, você uma linda e maravilhosa vida. Hoje é quarta-feira, dia da gente falar um pouquinho sobre... Opa, balançando aqui. Sobre numerologia. Eu tenho falado sobre todos os números e hoje eu vou falar de um número que eu tenho que fazer um alerta antes. Esse vídeo vai falar sobre o número mestre. Então, se porventura você chegou aqui achando que eu vou falar sobre política partidária por conta do número, fica para poder aprender um pouco mais de numerologia. Mas não tem nada a ver com política partidária, ok? Então, se você veio por conta do número, para aprender sobre o número, beleza. Agora, se você está aqui por outros motivos, então vai fazer outra pesquisa, tá bom? Esse é o canal que a gente vai falar sobre metafísica da saúde, oráculos, numerologia. E hoje nós vamos falar sobre o número mestre 22. Estamos fazendo agora a nossa playlist dos números mestres. Já falamos de todos os números de 0 a 9. Falamos dos números kármicos e o que é o número kármico. Agora a gente vai falar sobre o número mestre. Antes de mais nada, eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, cartomante e benzedor. E sejam todos magnificamente bem-vindos. É preciso entender que o número é denominado número mestre, o número é um número mestre quando ele afeta a minha pessoa e todo o ambiente ao meu entorno. Por isso que ele é chamado de número mestre, porque ele tem uma influência maior do que simplesmente a pessoa. Ele é um número transpessoal, ele é um número que transborda. Tá? O 9 é o último número que nós temos, que ele já entra nesse contato do ver o que eu sou e o que é o outro e como eu olho para isso. A partir dos números mestres, ou seja, os números que se repetem até o 99, eles já falam de um aspecto transpessoal. E acima do 99, número que repete, aí tem uma numerologia própria para isso, chama-se numerologia angelical, e eu vou falar disso em algum vídeo bem mais para frente, não agora. Se você é novo aqui no canal, vou deixar uma playlist aqui em cima da parte da numerologia. Bom, dito isso, vamos ao 22. Então, o que nós temos do 22? A gente tem que pensar o seguinte. 22 ele é composto da repetição do 2. Então, ele tem que ter características que sejam características de conciliação. Ele tem que ter características de equilíbrio. Ele tem que ter características que me permitam trabalhar com, por exemplo, diplomacia, com conciliação, com negociações, né? Isso é prática do 2. 22, ele também, quando a gente soma, ele é o 4. Então, além do 2, eu tenho que olhar agora para o 4. O 4 ele é ainda mais interessante porque a soma do 22 dando 4, então diz que o 22 é um 4, certo? Mas é um 4 muito especial. Então, qual a característica do 4? Estabilidade, praticidade, construção, né? Ele é um construtor, ele é bom com os negócios, então além do 2 eu tenho 4 como sendo bom para ser bom de negócios, e eu tenho também o meu aspecto da praticidade que eu falei agora há pouco, dele ser prático, além de entender os seus limites. E aí é muito interessante porque como o número 22 ele é um número mestre, ele transborda isso para outros. Então o que ele faz? Primeira coisa que, sendo um número mestre e tendo essa repetição, ele cria um carisma nato, ele cria uma perceptibilidade das pessoas ao redor daquilo. Eles entendem que o número 22 visto por uma pessoa diz que ela é uma pessoa especial. Se ele diz que é uma organização especial. Esse é um ponto importante, por isso que esse ano, né, por isso que datas desse ano, hoje dia 22, hoje é dia 16 de 11 de 2022. Então, datas que fizeram repetição do 2, por exemplo,
22/2/2022. É uma data espelhada, né? Agora a gente vai ter, daqui a poucos dias, a gente vai ter a data 22/11/2022. Então a gente tem uma sintonia muito poderosa do 22, que é essa característica expansiva. Então, como o número mestre, ele é afetado pelo coletivo. Ele influencia e é influenciado pelo coletivo. Então o 22 ele é o quê? Visionário. Porque se o 4 é prático, coloca as coisas em prática, o 22 ele olha e veja como é que eu posso expandir isso numa escala muito maior. Lembra, o 22 ele é o 4 para mais pessoas. Então eu vejo como é que eu posso fazer uma coisa que seja prática, que seja inovadora, que seja que seja mais perpétua, ou seja, que dure mais tempo. Se ele fala de estabilidade, o 22 vai levar essa estabilidade ao sentido de durar anos, décadas, séculos. O 4 se preocupa se vai durar meses, se vai durar anos, se vai durar décadas. O 22 não. O 22 é anos, décadas, séculos. Quando a gente for ver o 44, você vai ver que isso vai para milênios. O 44 ele é uma força ainda maior do que o 22, mas a gente vai chegar nele. Então, quando o 22, a energia do 22 é uma energia visionária, é uma energia de duração para longas estações. É uma energia de construção e solidez muito incrível. É uma energia que vai fazer com que nós criemos algo que seja perpetuado. Então, se você tem 22 no seu nome, ou nasceu no dia 22, as suas características de praticidade, as suas características de dinamismo, faz com que você também faça essa influência para os outros. Os outros te veem como uma pessoa visionária, uma pessoa carismática, uma pessoa extremamente estável, uma pessoa que vê algo e pensa como vou construir além. Então eu vou fazer uma analogia que é bastante interessante, que é o seguinte: o 4 constrói uma casa, o 8 constrói um edifício, o 22 constrói um condomínio inteiro. Essa é a analogia melhor do 22. O 22 ele cria para si e cria para os outros. E obviamente, como eu falei, ele é influenciado pelos outros. Então, a influência que o 22 provoca nos outros é aquela influência da construção, a influência de ter uma visão mais panorâmica sobre uma situação e como pode ser útil a construir dentro dessa visão. O 22 ele influencia as pessoas a seguirem a ele no seu plano de nos seus planos de construção, nos seus objetivos e metas. Então ele é um influenciador para construir algo. Ele é um líder carismático de natureza prática que faz com que as pessoas comecem a criar aquilo que ele está gerando em suas ideias. E obviamente vocês já entenderam onde que entra o ponto X dessa coisa, porque se você tem e só lembrar que a natureza do número mestre não tem nada a ver se você é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má. Um líder positivo vai fazer com que as pessoas cresçam junto com ele, criem mecanismos, engenharias que vão perpetuar para além da vida daquele sujeito e vão durar muito tempo. O 22, quando ele está no negativo, ele cria o quê? Ele cria condicionamentos, ele cria limitações, de maneira que as pessoas dependam dele. Ele cria dependência, ele cria uma dependência das pessoas ao seu entorno. Ele faz com que as pessoas o enxerguem como a única tábua de salvação. Por quê? Porque ele influencia
Ele faz com que as pessoas vejam nele a pedra angular da construção de toda uma realidade pessoal. Então, ele gera um estado de fanatismo? Gera, assim como o 11 também pode gerar. Só que o fanatismo vindo do 22 é aquele do qual as pessoas criam nele a expectativa que ele é a pedra angular que vai fundamentar toda uma sociedade. Perceberam? Porque a sociedade, ela tem o quê? Ela tem negociações, ela tem diplomacia, ela tem construção de imóveis, ela tem coisas que são práticas, elas são coisas para longos tempos de existência. Então, essa que é a natureza do 22. Então, o que o 22 ele cria para nós? Ele cria a possibilidade de construir coisas para o futuro. O que ele faz também quando está negativo? Ele cria com que nós tenhamos estados megalomaníacos e conduzimos grandes grupos a um estado mais fanático, a um estado mais de dependência física e emocional. Não é uma pessoa, não são duas, é um grupo de pessoas. Tá? Uma coisa muito interessante, se você estiver assistindo esse vídeo de outro país, verifique da numerologia do seu país. Mas aqui no Brasil, nossa nação nasceu no dia 22 de abril. Nosso certificado de nascimento, né, como Terra Brasilis, né, como Terra de Veracruz, ou Terra de Santa Cruz. Agora eu esqueci qual que é. Foi no dia 22 de abril. Dia que está lá na carta de Pero Vaz de Caminha, que foi descoberto a nossa nação. Quer dizer, já tinha índios aqui na terra de Pindorama. Pindorama era o nome que se dava a essa terra. Mas dia 22 foi quando entramos no ciclo global. E Pero Vaz de Caminha assina, coloca dia 22 de abril. Então nós temos na numerologia do Brasil o número 22. Então percebam como a nossa nação tem um potencial de fundamentação muito grande. Percebam como nós temos a possibilidade de gerar alimentos, porque o 4 está ligado à terra também, à agricultura, só que o 22 é a grande agricultura. Então nós temos uma possibilidade de crescimento de produção alimentícia muito grande. Nós temos a possibilidade de riquezas muito grande. Lembra? O 4 lida com comércio. Nós temos possibilidade de geração de riquezas muito grandes na nossa nação. E o mais importante, que eu quero que vocês tenham atenção, o Brasil tem um status global muito, muito, muito relevante. Nós é que não sabemos utilizar. E aí, como o nosso povo tem essa grande responsabilidade, porque nasceu no dia 22, perceba que nós somos facilmente influenciáveis por pessoas carismáticas dentro do nosso próprio país. Faz com que a gente se perca na responsabilidade de fazer a nação ser grande, porque o 22 é um número de grandeza. Então preste atenção nisso, comece a olhar com mais carinho o nosso país e o nosso povo, e entenda que nós temos no nosso DNA numerológico o número 22. Então nós temos o DNA da grandeza, com responsabilidade e consciência. Esse é o potencial do 22. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem você sabe que gosta de numerologia. E vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para que você possa receber um presente maravilhoso para você compreender parte da sua numerologia e sair desse ciclo de repetição de sofrimento, tá bom? Se você se interessou também por numerologia, esse mesmo link vai te permitir entrar em contato comigo e você fazer a sua numerologia. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem e vamos ser a luz que nós tanto queremos para o mundo.